Carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé pode salvar alguém, irmãos? A fé por si só, ela não salva ninguém. O que salva uma pessoa, o que muda e transforma a vida de uma pessoa, são as atitudes decorrentes da fé. Atitudes que geram obras, atitudes que trazem bênçãos, atitudes que faz a pessoa tomar posse daquilo que é direito dela estabelecido por Deus. Confessar que crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador é só o início, irmão. É só o início, porque por si só essa confissão não salva ninguém. Quantas pessoas eu vi aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor, e logo em seguida, saindo da casa do Senhor, foram para bares beber, foram levar uma vida dissoluta, ou seja, confessaram da boca para fora. Mas se a pessoa agir em obediência à palavra de Deus, em concordância com aquilo que ela confessou, ela será salva. Então vocês entendem a importância das atitudes. Atitudes de obediência prova que se crê no Senhor. Sem uma atitude de obediência não tem como provar que você crê no Senhor Jesus. Porque se você perguntar, interpelar 10 pessoas aí na rua, as 10 vão responder que creem no Senhor Jesus. Mas quantas de fato creem verdadeiramente? Só aquelas que tomam uma atitude em obediência à palavra do Senhor. A fé, ela é invisível, mas a fé, ela é provada, ela é vista pelas atitudes que geram obras, atitudes que geram bênçãos. Vejam a importância das atitudes. Fé em Deus só tem aquele que toma uma atitude de acordo com a palavra de Deus. Esse tem fé em Deus. Mas aquele que fala que tem fé em Deus e age de uma maneira contrária à palavra de Deus, esse não tem fé em Deus, e ponto final. Sem atitudes de fé não há bênçãos e nem há salvação. Vejam a importância das atitudes. Lucas capítulo 5 versículo 4 traz um clássico do Evangelho que exemplifica isso. Evangelho de Lucas 5:4. A pescaria maravilhosa. De novo, pastor, de novo. Lucas 5:4 diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lança-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Entendam, irmãos, estes versículos sintetizam o segredo da prosperidade e do sucesso. Se você quer prosperar, se você quer ter sucesso, tomar posse da herança maravilhosa que Deus deixou para todos aqueles que creem, haja como agiu o Pedro nessa situação. Pedro ouviu a palavra do Senhor, ele decidiu obedecê-la, mas o que ele fez de principal é que ele tomou uma atitude e agiu. Pedro não usou desculpa: Senhor, pescamos a noite toda, estamos cansados, Senhor. Senhor, amanhã nós iremos. Se fosse no dia seguinte, em outra hora, os peixes estariam em outro local. Entendo, irmãos, Pedro não usou desculpas. Estamos cansados, depois nós vamos, nós cremos na sua palavra, mas depois nós vamos. Não, ele agiu na hora, e ele recebeu
aquilo que ele nunca tinha recebido na sua vida toda. Teve uma pescaria maravilhosa, como nunca tivera antes. Esta é a direção, irmão. Decidir obedecer a palavra do Senhor, e não só decidir, tomar uma atitude, agir, tomar posse. É isso que traz a bênção, é isso que traz o sucesso, a prosperidade. Quantas pessoas na casa do Senhor, na igreja do Senhor, ouvem a palavra, até decidem obedecer, mas não tomam atitude de obedecer, e por isso não recebem. Essa é a falha. Não tomar uma atitude em obediência à palavra, mas não tomam atitude de perdoar. Quantas vezes já ouviu que é necessário perdoar, pedir perdão e perdoar, mas não tomam atitude, sabem que devem perdoar, mas não tomam atitude de perdoar. E o pior, quantos não dizimam, não tomam atitude de dizimar, obedecendo a palavra e garantindo prosperidade? Quantos não tomam atitude de amar o próximo? Lembre-se da parábola do bom samaritano. O levita não demonstrou amor ao próximo. O sacerdote, ambos da casa do Senhor, também não demonstrou amor ao próximo. Foi necessário um estrangeiro, um samaritano, que agiu, tomou atitude e por isso garantiu bênção de Deus e a salvação. Irmão, tem muita gente que com o estereótipo de crente, falando crentez, mas que não tomam uma atitude de obediência à palavra do Senhor. Falam, não, eu preciso parar com isso, mas não param. Não, eu preciso perdoar, mas não perdoa. Não toma atitude. Enquanto não tomar uma atitude, não tem bênção. Porque só dá para ver a fé através das atitudes. Das atitudes em obediência à palavra do Senhor. Entendam, essa é a direção de Deus. Decidir e tomar uma atitude, agir, tomar posse, como fez o Pedro nessa situação. Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos, nós estamos cansadíssimos, mas não importa, nós vamos agir, nós vamos tomar uma atitude em cima da palavra que o Senhor nos deu. E o que aconteceu? Bênção sem medida. Entendam, irmãos, só recebe quem toma atitudes de acordo com a palavra do Senhor. Deus é tão maravilhoso que Ele colocou lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Por quê? Porque o batismo é a atitude. Não adianta a pessoa falar que crê e não toma uma atitude demonstrando que crê. Quem crê e tomar atitude de se batizar. Porque quem não toma atitude, não crê. Quem não age segundo a palavra, não crê. Não crê verdadeiramente. Ele pode estar convencido, mas aquele que crê, ele age, irmão. Ele toma uma atitude de acordo com aquilo que ele tem ouvido. E por isso que ele recebe. Entendam, é atitude, mas e sem atitude não tem como provar que uma pessoa crê ou não crê no Senhor. Só pelo fato dela falar. Só pelo fato dela confessar. Não tem. Não, mas pelos atos, pela atitude. Como fez aquela sunamita com relação a Eliseu. Ou pelas atitudes dele. Eu sei que verdadeiramente ele é um homem de Deus. É pelas atitudes, irmão. Sem atitude, sem ação, não tem como provar que você crê. Não tem como agradar ao Senhor. E aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 15, diz: e se o irmão ou irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos,
e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Diz a palavra do Senhor. Dizer para um necessitado: vá em paz, Deus te abençoe, né? Deus vai mudar a sua vida, por si só não é suficiente, não vai mudar a situação dele. Ele vai continuar nu, vai continuar com fome, e nada mudou. Então tome uma atitude de fé, de amor ao próximo, supra o necessitado. Deus colocou o necessitado no seu caminho, é que para você é uma oportunidade de você semear e colher de Deus, abençoar alguém, e Deus em contrapartida vai usar alguém para te abençoar. É assim que funciona. Cristão com fé toma atitude de orar, tem uma atitude de pregar, de dar suprimento ao necessitado. A maior necessidade é a necessidade da palavra. Não é só o suprimento material, físico, a comida, mas também o alimento do Espírito, que é a palavra do Senhor. O cristão de fé age, toma uma atitude para resolver o problema, irmãos. Agora entendam: suprimento para os necessitados e oração para os aproveitadores. Sempre o diabo vai mandar aproveitadores, tá? Que não é verdadeiramente um necessitado. Para esse, você ore para ele se libertar da influência do inimigo. Mas aquele necessitado, com carência, que está morrendo, tem que ajudar, tem que dar o suprimento, irmão. Porque é por essa atitude que é demonstrado o seu amor ao próximo. Não tem como você provar que ama o próximo sem mostrar as obras, sem mostrar a consequência, o resultado das suas atitudes. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Irmãos, para que serve a fé? A fé, ela deve gerar uma ação nossa. A fé deve gerar uma atitude nossa em concordância com a palavra de Deus. Porque só assim vai trazer resultado, só assim vai gerar obras. Se você diz que tem fé e não toma uma atitude segundo a sua fé, essa é fé inócua, não serve para nada. A fé, fazendo uma analogia, é o combustível para mover o veículo. A fé é o combustível para nos mover em direção à bênção. Quem ouve a palavra e crê na palavra, ela enche o tanque com fé. Mas se ela não tomar uma atitude, se ela não der a partida, não pisar no acelerador, o carro não anda. Não adianta a pessoa falar que tem fé, ouviu a palavra, se encher de fé e não tomar atitude. O carro não vai andar se não tomar atitude, se não agir segundo essa fé. Esse é o problema de muitos que não têm recebido, porque ouvem, creem até a palavra, até um certo ponto creem, mas não agem segundo com aquilo que ouviu. Não, isso é para o outro, isso é para o fulano, isso é para o Beltrano. Não, a minha situação é diferente. Não, essa palavra é para você, irmão. É para você tomar uma atitude sobre a fé que você tem. Quanto maior a fé, maiores serão os resultados. Quanto menor a fé, menores os resultados. Mas toma uma atitude, porque você pode ter um caminhão de fé, mas se você não agir, essa fé não serve para nada. Você está desperdiçando a fé, está jogando fora a fé. A fé serve para nos mover, a fé serve para que a gente tome uma atitude, para que a gente haja e tome posse de bênçãos que são direitos nossos. Deus deixou tudo para nós. Tudo que Deus fez foi para aqueles que creem. Tudo, irmãos. Deus não fez tudo para os anjos e muito menos para os demônios, é para nós. E nós não temos tudo porque não temos agido, não temos tomado atitude com a fé que nós cantamos e cantarolamos que temos. Esse é o problema de muitos. Ouvem, mas não agem, não tomam atitude. Que atitude você tem tomado com a sua fé na palavra, irmão? Qual atitude? Não, Deus é comigo, eu orei a Deus, ouvi a palavra de Deus e eu decidi e tomei uma atitude. Ou vou tomar uma atitude. Eu vou ao mar alto. Eu estou cansado. O mar está turbulento.
Mas o Senhor me deu a palavra, se o Senhor me deu a palavra, Ele me garante. E assim você vai ter a pesca maravilhosa, vai tomar posse daquilo que Deus reservou, os peixes, os múltiplos peixes. A fé parada não serve para nada, como a gente até costuma dizer aqui. A fé só serve se ela fizer você agir, se ela fizer você tomar uma atitude. Só assim. Por que tem pessoas que têm um pouco de fé e rapidamente recebem mesmo? Porque elas agem segundo o pouco de fé que ela tem. Agora, que adianta estudar e fazer isso, aquilo na palavra, crer na palavra, mas não age. Não age segundo a palavra. É uma fé inócua. Está sendo enganado pelo inimigo. Entende, irmãos? Atitude de fé e amor é falar de Jesus e obedecer à palavra. Quem crê, toma atitude de acordo com a palavra. Quem não crê, quem tem uma fé inócua, uma fé inoperante, é aquele que não age segundo aquilo que tem ouvido. Ou você acha que Deus tem enviado essas mensagens, tem dado a direção para você falar, que palavra bonita, embrulhar e guardar na gaveta. Deus quer que você tome uma atitude com as mensagens que Ele tem te enviado. Ele quer que você haja. Irmãos, isso fica bem claro num exemplo aqui. Mateus capítulo 27, versículo 3. É um exemplo pouco comum, por favor, ninguém atire a pedra em mim. Tá? Eu sou apenas o mensageiro. Eu simplesmente tomei uma atitude de trazer a mensagem que Deus enviou. Mateus. Nós vamos estar vendo aqui por que o Judas se perdeu. Porque todo mundo diz que Judas se perdeu porque eu traí o Senhor Jesus. Mas será que foi só isso, irmãos? Porque todo aquele que trai a palavra está traindo Jesus. Aquele que conhece e desobedece a palavra está traindo a palavra, está traindo o Senhor Jesus. Veja aqui Mateus 27, 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Veja a confissão do Judas. Pequei, traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, jogou fora o dinheiro, e tirou-se e foi-se enforcar. Judas se perdeu, não só porque traiu o Senhor, também porque traiu o Senhor. E não só porque não se arrependeu, ele se arrependeu, ele confessa aqui, pequei, traindo o sangue, ele se arrependeu. Mas ele não tomou uma atitude que deveria ter tomado, voltar e pedir perdão ao Senhor. Se ele voltasse, se ele tomasse a atitude de voltar e pedir perdão ao Senhor, o Senhor o perdoaria com certeza. Porque só há um pecado que não tem perdão, é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus mesmo diz, se alguém pecar contra mim, terá perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Entendam, se ele tomasse uma atitude, mas ele não tomou atitude. Quem trai a palavra, está traindo o Senhor, e tem que tomar atitude de pedir perdão ao Senhor. Entendam, irmãos, é muito sério. Faltou uma atitude a ele. Ele jogou o dinheiro fora, as moedas, se arrependeu, confessou que pecou, traindo sangue inocente, mas não tomou atitude de voltar e pedir perdão ao Senhor. Muitas pessoas serão condenadas, porque não tomam atitude de se arrepender, voltar e pedir perdão. Não agem como
agiu o filho pródigo, que errou, pecou, mas se arrependeu, pediu perdão ao pai, e foi até recebido com festa. Entendam, há uma festa no céu, toda vez que um pecador se arrepende e confessa, pede perdão dos seus pecados. É uma atitude que dá uma nova oportunidade às pessoas. Mas veja, por isso que a palavra de Deus diz: perdoai, perdoai, perdoai. 490 vezes por dia perdoai, irmãos. A pessoa sabe que tem que perdoar. Muitas vezes sabe que ela tem um mal em função de uma mágoa que está remoendo no coração. Ela sabe que tem que limpar o coração, mas ela não toma a atitude de perdoar. Falta atitude. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, descreve que Deus deu tudo ao homem. Tudo é para vocês. Inclusive Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio. Mas Deus estabeleceu um limite. A árvore da ciência do bem e do mal, vocês não tocam. Deus estabeleceu um limite. Porque sem limite, o homem se perde. Sem limite, o homem vira bicho. Tem que respeitar os limites estabelecidos pelo Senhor. E o que aconteceu com o homem? Tomou atitude errada. Deus, que tinha dado tudo a eles, e deu a palavra recomendando, eles desprezaram a palavra de Deus e creram na palavra de uma serpente que não tinha dado nada a eles. Isso acontece, irmãos, né? Isso acontece muito em famílias, né? O pai, a mãe faz tudo pelo filho, mas aparece alguém de fora que ele nunca viu pintado, né? Que fala alguma coisa, pega a direção dessa pessoa e despreza a direção do pai e da mãe que deu tudo a eles. O que aconteceu com o nosso Deus tem acontecido com muitas famílias, né? Quantas vezes você deu uma palavra para o seu filho, para a sua filha, ele preferiu ouvir o conselho de alguém que não deveria ter ouvido, ou tomou uma direção contrária àquilo que você falou, e fez como Adão e Eva fez com a serpente. Deus criou tudo e deu tudo a tudo de vocês, com exceção disso. A serpente que não deu nada veio com um engano, e os enganos, porque eles tomaram atitudes erradas. Tem que tomar atitude, mas atitude em concordância com a palavra do Senhor. O homem decidiu desprezar a palavra de Deus e tomou uma atitude que trouxe morte à terra. Dependendo da atitude que você toma, pode gerar perdas, maldição, morte em áreas da sua vida. Então esteja ciente que você vai tomar uma atitude, mas em concordância com a palavra do Senhor. Eu vou a mar alto, não vou a beiradinha, aqui na beiradinha, porque o Senhor falou mar alto. A palavra do Senhor diz isso. Eu vou tomar a atitude de fazer segundo a direção e a palavra do Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, não dá para mostrar a fé sem mostrar as atitudes e as obras. Não dá, irmãos. A fé, como foi dito, ela é invisível. A parte visível da fé são as nossas ações que geram obras. Qual atitude que você tem tomado, irmão, em concordância com a palavra de Deus? Qual atitude que você tomou? Qual a decisão que você tomou e agiu? Porque às vezes a pessoa toma decisão mentalmente e não age. Irmão, só conseguimos saber se alguém tem fé ou se você tem fé, vendo as atitudes e as consequências, os resultados, as obras. Principalmente na adversidade. Porque na adversidade, a pessoa que tem fé, ela toma uma atitude de acordo com a palavra. Mesmo que o mundo todo conspire contra, mesmo que todos os resultados, que todos os diagnósticos mostrem o contrário, ela toma a atitude de agir segundo a palavra do Senhor. Sem atitudes, não tem bênção, irmão. Atitudes em concordância com a palavra.
atitudes de perdoar, atitudes de ofertar, atitudes de orar, atitude de voltar para a igreja, irmão. Ah, eu preciso voltar para a igreja. Ah, eu preciso. Quantas vezes já ouvi pessoas: ah, pastor, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar, e não volta. O que acontece? De uma hora para outra, beleléu. Porque não tomou uma atitude. Não, eu preciso voltar, eu decidi voltar, eu voltei. Não é música do Roberto Carlos, não. É eu voltei. Confessando que agiu. Irmãos, não há fé sem atitudes em concordância com a palavra. E não há bênçãos também. Porque a fé que traz as bênçãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja aqui a bronca que Deus deu num servo fiel dele que não tomava uma atitude. Êxodo, capítulo 14. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor aos cristãos da igreja Deus é a palavra: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus está dizendo: Moisés, pare de clamar e toma uma atitude, Moisés. Eu já te dei tudo, já te dei o cajado, já te dei a direção. Você tem que agir, tem que tomar uma atitude. Moisés orava, clamava, mas não tomava atitude, e Deus o repreendeu. Tome uma atitude, meu irmão. Deus está te repreendendo hoje. Quanto tempo você disse que ia parar de fazer isso e não tomou atitude de parar? Quanto tempo você disse que ia começar a fazer aquilo e não tomou atitude de fazer, irmãos? Por que Zaqueu foi salvo? Porque ele tomou uma atitude. Primeiro de subir numa figueira brava e de ver o Senhor. E depois tomou a atitude de devolver tudo aquilo às pessoas que ele defraudou. Atitude, irmãos. Naamã não queria, mas pela intercessão dos seus servos, que o chamavam de pai, né? Naamã não era tão soberbo quanto pintam, porque os seus servos o chamavam de pai, meu pai, né? Naamã, e olha, irmão, Naamã não era aquilo que pinta, porque Deus preparou todos os detalhes para a purificação de Naamã. Deus investiu muito, porque ele era mesmo sem saber, Deus tinha dado o livramento aos sírios através de Naamã. Deus já tinha usado Naamã para dar livramento aos sírios. E Naamã, aconselhado, a princípio não, mas aconselhado pelos seus servos, tomou atitude. Se ele não mergulhasse, não voltaria para sua terra leproso. Ele tomou atitude de mergulhar. Irmãos, o gigante Golias passou 40 dias desafiando todo o exército do Deus vivo. E ninguém tomava uma atitude de enfrentá-lo. Mas Davi foi o único que tomou uma atitude. Eu vou para cima dele, em nome do Senhor dos exércitos. E foi. E aquele gigante, que era uma propaganda enganosa do inimigo, caiu na primeira pedrada. Entenda, irmãos? Quando você tomar uma atitude, esse mal vai cair na primeira pedrada. E você vai ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Por que aquela mulher que gastou tudo com os médicos, né? Os convênios eram caros naquela época. Gastou tudo com os médicos. Durante 12 anos sofria. Mas quando ela tomou uma atitude de tocar nas vestes do Senhor, ela foi curada. Atitude, irmão, está faltando atitude. Deus tem te dado a palavra, tem te dado a direção. Deus tem dito: eu sou contigo, vai, conquista, avança. Mas toma uma atitude. Irmãos, não é só ficar ouvindo, sem tomar atitude nenhuma. Tem que ouvir, tem que ter a direção, mas que tem que tomar uma decisão e tomar uma atitude. Agir, irmãos. Sem atitude, com a direção da palavra, não há bênçãos.
e milagres. Quando a pessoa está impossibilitada de agir, ela está num leito, alguém tem que tomar uma atitude por ela, interceder, orar, impor as mãos, mas tem que tomar uma atitude, irmãos. Saia do comodismo, saia da paralisia, pare de ficar adiando aí. Não, eu vou começar a fazer isso, não, eu já comecei a fazer isso, eu já parei de fazer aquilo, eu tomei uma atitude, eu vou receber a minha bênção, porque a bênção é para mim. Eu creio na palavra do meu Deus e eu vou agir, porque a única maneira, não de mostrar para os homens, mas mostrar para o Senhor que verdadeiramente eu creio, é uma atitude minha, e isso vai agradar. Quando você tomar atitude, Deus vai apertar o botão, vai liberar o seu exército e vai liberar a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Deus só está esperando você dar um start, Deus só está esperando você agir, Deus está esperando só você mergulhar, Deus está esperando só você subir no barco e ir por mar alto. Deixa os peixes com o Senhor, Ele vai enviar os peixes, Ele vai dirigir os peixes até a sua rede, mas você vai ter que tomar uma atitude de ir até o mar alto, sem desculpa. Estou cansado, pesquei a noite toda, depois eu vou, segunda-feira eu começo. Não, toma uma atitude, irmãos. Está faltando atitude, por isso que muitas vezes parece que está faltando bênção. A bênção é como, vamos falar num jargão popular, me perdoem até, mas a bola está pingando na frente da pessoa e ela não chuta, irmão, não chuta. Ela arruma desculpa e não chuta. Ela não toma uma atitude. Deus falou conosco, com todos nós hoje, porque nós oramos, jejuamos, dizimamos, louvamos, adoramos, mas decidimos até fazer, mas não tomamos uma atitude, não agimos segundo a sua direção. Bom, quem crê e tomar atitude de se batizar será salvo. Amém, povo de Deus? Então, medita nessa palavra. Veja as atitudes que você deve tomar com a direção da palavra de Deus para alcançar a sua bênção. A bênção é sua. Tome posse dela em nome do Senhor Jesus. Fique